Boa tarde, colegas da DE de Capivari, caros professores. Estou aqui hoje participando da formação de vocês, né? Com o intuito de estar colaborando de alguma forma. Meu nome é Denis, né? E eu fui convidado para estar participando dessa formação, para a gente estar falando um pouquinho sobre metodologia ativa e especificamente a gamificação, né? Eu já agradeço aqui a PCMP Érica, de Educação Física, da área de Capivari, pelo convite, né? E eu espero estar contribuindo de alguma forma, trazendo mais uma forma de se trabalhar, para a gente tentar atingir os alunos de alguma forma nesse período tão difícil que a gente vem passando. Espero que todos estejam bem. Então, para eu estar falando um pouco de gamificação, além de falar sobre gamificação, vou estar ensinando como montar um game, tá certo? Dar algumas dicas de umas plataformas, algumas ferramentas que dá para a gente estar criando um game, mas já adiantando que a gamificação não é somente criar um game e mandar o game para o aluno, tem outras formas de trabalho de gamificação. Por esse motivo, eu dividi a formação, a explicação em duas partes. Na primeira parte eu vou estar explicando um pouco da metodologia ativa e o que significa gamificação. E numa segunda parte eu vou estar mostrando como se cria um game utilizando o Google Formulário, que é uma das ferramentas que eu vou passar para vocês, tá? E aí tem outras ferramentas ainda que a gente pode estar falando para vocês aí, mas hoje eu vou abordar só a do Google Formulário, tá bom? Então, o que seria uma metodologia ativa? A metodologia ativa, o conceito dela é amplo, né? Mas na realidade o que ela visa? Favorecer o protagonismo do aluno, com atividades diferenciadas, fugindo daquela sistematização tão burocrática que a gente sempre trabalha, técnica e tal, né? Fazendo que o aluno seja mais protagonista do seu ensino, né? Buscando autonomia, buscando a participação, trabalhando em forma de grupo. Então essas metodologias ativas servem como um diferencial das aulas tradicionais antigas, né? Então é uma coisa que veio para ficar, né? E nesse período de pandemia, para a gente conseguir um engajamento maior desses alunos, a gente está tendo que usar diversas formas dessas metodologias ativas. A gamificação nada mais é do que mais uma das que a gente já trabalhava antes. Alguns já trabalhavam de alguma forma, mas não sabia especificar qual era. E agora a gente vai começando a especificar melhor, né? Gamificação. Na verdade, a gamificação já vem da palavra game, significa jogo, né? E a gamification que se aportuguesou para gamificação. Nada mais é do que você utilizar recursos dos jogos no aprendizado dos alunos. Recurso do jogo é o quê? O jogo em si já é uma ferramenta estimulante. Quem que não gosta de jogar, né? Um jogo. Todos, se deixar, eles ficam jogando direto. Antigamente a gente fazia jogos na rua, brincadeiras, né? Hoje em dia a gente tem os jogos tecnológicos, né? E ele busca o engajamento mesmo. Ele atrai de acordo com os desafios. O jogo nada mais é que você tem um desafio para você alcançar algum objetivo ou alguma meta estipulada dentro de um jogo, né? Já na educação, o potencial é a gente busca despertar o interesse justamente por causa de ser um jogo, que é o que a maioria gosta de participar, além da adrenalina.
Além daquela coisa de que você passa uma fase, você se sente melhor, né? Na educação, quando você coloca um tema que às vezes é muito burocrático, você colocar em forma de game, pode ser que atraia melhor o aluno, né? Você vai atrair e ele vai conseguir um entendimento melhor porque ele vai estar direcionado àquilo, ele vai estar naquele momento buscando. Eu coloquei outras áreas aqui, mas eu queria especificar assim, onde é usado muito gamificação, nas áreas de marketing e vendas, em empresas que trabalham com isso. Até essas consultorias financeiras. Por quê? Eles usam aquele negócio, você já deve ter ouvido, você atingiu tal meta, você ganha uma bonificação, o grupo tem uma tal meta para atingir, porque daí ganha uma bonificação, uma remuneração maior. Até mesmo se a gente colocar para nós ali a meta nossa lá do IDEB, é uma forma de gamificação também, porque você estipula uma meta, quem atinge aquela meta alcança uma bonificação, né? Então muitos correm atrás disso. Isso é uma gamificação. Quando você só de você estipular uma meta e tentar atingir e ter uma recompensa lá, ou então até um bem-estar melhor, é uma forma de gamificar. Você está gamificando uma situação. Como incentivo à leitura? Quando a gente vai criar uma forma de game para atingir um determinado público, nós temos que criar um roteiro em cima de alguma situação pré-estabelecida. Isso é muito importante na hora da gente criar um game. Não adianta eu fazer qualquer game, ele está descolado das habilidades, ele não está vinculado totalmente com as habilidades que são solicitadas naquele tema ou naquele momento de aula. Não vai encaixar, o aluno vai ficar perdido e não vai ter um sentido para ele. Então você cria esse roteiro, insere esse aluno dentro do jogo. Então esse roteiro ele pode ser uma fábula, uma história, você vai inventar alguma coisa dentro daquele tema, coloca ele dentro desse jogo. Com isso, o que ele vai fazer? Para ele passar as etapas ou fases, que a gente vai falar logo mais como montar isso aí, ele vai ter que ler. E essa leitura vai ser, como é um game, ele vai ter que estar engajado ali, vai ter que estar prestando atenção, porque às vezes um detalhezinho ali pode fazer ele errar alguma coisa e não passar de fase. Então ele acaba fazendo uma leitura mais, como se diz, mais concentrada no assunto. Isso faz ele assimilar melhor o conteúdo, e às vezes é uma estratégia que a gente pode usar para que o aluno assimile melhor o conteúdo, com isso incentiva a leitura prontamente. Algumas dicas, né, com relação ao objetivo. O nosso objetivo tem que estar claro, então, e para o aluno também, né? Então quando você vai criar, você tem a ideia de trabalhar algumas habilidades com ele, né? Só que essas habilidades tem que estar dentro desse roteiro que você propôs para ele fazer. E esse objetivo tem que ser claro que eu vou realizar e eu vou conquistar alguma coisa. Nem que não seja um prêmio físico, mas só dele chegar no final e receber um parabéns ali, já é um prêmio para ele. Tá? Nós temos que escolher muito bem o tema para fazer bem a narrativa, tá? Da história, para envolver. Então, a principal forma, quando a gente vai entrar numa gamificação, dentro de um jogo que a gente vai fazer específico, é esse roteiro com a narrativa, tá? Então aqui o game, se você escolheu uma história para contar, Se é só fases ali, você tem que estar bem direcionado. Aprendizagem, você tem que deixar claro, sempre está com relação à aprendizagem, o aluno tem que saber, ter conexão com aquilo que ele vem aprendendo já, né, atualmente. E você pode até criar games relacionados a trabalho em equipe, né? E eu tenho um trabalho que a gente vem fazendo lá na escola que eu dou aula, que é a API Francisco Mariano da Costa, que a gente acaba, de certa forma, trabalhando até
a socialização, mesmo à distância, de execução de metas, em que os alunos, quando conseguem reunir a sala fazendo, eles ganham uma pontuação, mas eu vou explicar um pouquinho mais para frente, tá? E aí e se cai numa outra metodologia ativa, que é de formação de grupos e equipes, que é outro tipo de metodologia ativa. Por que gamificação? Vamos lá. Para engajar, o game já, como a gente já vem falando, o game já é um recurso que é utilizado para você atrair alguém. Não, o jogo ele atrai. E se aquele jogo for um assunto que interessa a ele, mais ainda. Logicamente, no primeiro momento aí, a gente vai estar trabalhando dentro das habilidades e tentar engajar ele de alguma forma, né? Eu busquei através do Infogik, e esse Infogik ele traz alguns dados. E nesses dados aqui ele coloca que 1,2 bilhões de pessoas já gostam de jogar de alguma forma, praticar qualquer game na sua vida. Jogam alguma coisa. Dessas, 700 milhões de pessoas jogam online. Online o que quer dizer? Está interagindo com alguém dentro ou então é um jogo que precisa de internet para jogar, né? Não é simplesmente um game como às vezes hoje o PlayStation você joga online, mas você pode jogar offline, né? É isso que eu queria dizer. Tem os jogos de tabuleiro, tem que são offline, tem jogos de celular de aplicativo que você não precisa ter vínculo com internet, então, mas quando você joga online, você tem que estar conectado à internet. Isso representa 44% da população online. Olha quanta gente. E diz que os conceitos básicos de jogos podem ser entendidos por todos, desde que você consiga atrair ele. E o game ele é atrativo por si só, tá? Agora, como fazer? Como a gente vai comer? O que é necessário para criar um game? Bom, aqui já lá. A gente tem que começar por uma missão, um desafio, né? Você tem que ter um desafio. Você cria narrativa. O que ele precisa fazer para chegar? Qual é o desafio? O que ele tem que realizar para poder ganhar esse jogo, participar do jogo, tá? Pontuação e ranking. Né? Como ele pontua, como ele é ranqueado. Então, numa escola, se você quer colocar metas para os alunos, também. Prêmios, ele tem que estar claro se vai ter prêmio ou distintivo, ou vai receber um certificado, o que ele vai receber. E por último, é muito importante você criar um ambiente. Né? O ambiente vai ser o que? Um personagem dentro da história? Vai ter um avatar, um cenário, vai ter algum cenário, né, para induzir ou até para valorizar o seu jogo. Tá? Que promove interatividade, os alunos acabam se conversando, além de procurar resolver, eles se interagem para tentar conseguir as respostas, tentar ajudar o outro. Resolução de problemas, dependendo do seu game, ele vai ter que estudar um problema, uma situação para ele poder resolver, ele vai ter que se virar, né? Alcance dos objetivos, conforme ele vai passando de fase, ele vai adquirindo os objetivos, por isso é importante o quê? Os níveis, a gente vai falar daqui a pouco também, níveis de dificuldade, né? Então, se você entrar em qualquer jogo aí, você começa de um nível mais fraco, para a pessoa criar aquele gosto e sentir que ele é capaz de passar de fase, e depois você vai criando dificuldades, porque as duas coisas podem atrair ou desmotivar. Por exemplo, se o jogo for muito fácil do começo ao fim, desmotiva, está muito fácil esse. Se o jogo for muito difícil, também vai desmotivar, né? Porque ele não vai conseguir passar de fase. Agora, se começa fácil e vai aumentando a dificuldade conforme ele vai passando de fase, esse é o intuito. Ele vai pegando o gosto no começo, ele vai vendo que ele é capaz, e a dificuldade aumenta, ele fala, mas se eu fui capaz lá, eu vou tentar ser capaz aqui. Então isso é importante. Níveis.
Linguagem tecnológica, hoje em dia os alunos sabem mexer mais na tecnologia do que a gente está tendo que se virar e aprender correndo para poder ensinar também, né? Eu fui assim também, não sabia nada, fui aprendendo, tive que aprender às pressas e não é fácil para ninguém não. E é preciso combinar os recursos e habilidades para se atingir o resultado, trabalho em equipe. Aí a gente vai entrar num jogo aí específico se você quer fazer um trabalho em equipe. E aí é uma outra metodologia ativa, trabalhar em equipe. Tá certo? Próximo. Como funciona? Aí você vai ter as formas de se trabalhar, né? Descoberta, quando coisas assim, você coloca um desafio, descubra, ele vai descobrindo. Aquele escape room, por exemplo, você vai passando de fase para descobrir um número, pega o código, depois você abre um cofre ou abre uma porta, que foi até falado na reunião da EFAP, há um tempo, acho que dia 23, se não me engano, teve aquela formação que a gente teve, e ela citou sobre o escape room, que é você tem uns enigmas, aí você descobre um número, vai descobrindo e vai passando. Níveis, é o que eu já falei anteriormente, que você tem que criar níveis de dificuldade, não pode ser nem começar muito difícil e nem terminar muito fácil, tem que ser uma progressão aí, tá? Tem também o tipo de contagem regressiva, às vezes você pode fazer um quiz, simplesmente um quiz, e com perguntas sim, ou que eles já de conhecimento deles, mas que eles têm que responder rápido. Então vamos lá, você faz a pergunta, eles têm 10 segundos para responder. Então eles têm que ter uma dinâmica e uma concentração muito rápida para passar de fase e pontuar mais. E o trabalho de equipe é uma outra forma de trabalhar. Então, por exemplo, não adianta só você ser bom, sua equipe tem que estar bem, né? Para você pontuar e ganhar o jogo, certo? Agora vem como eu usei a gamificação até agora, eu vou falar mais agora recentemente, né? Eu uso já nas presenciais, como educação física, como professor de educação física, usamos sempre, né? Várias estratégias de gamificação, às vezes eu nem sabia que era estratégia, né? Mas aprendemos com o tempo, né? Como a gente usou? Com o passar do tempo, a gente estava querendo engajar os alunos, né? A gente trabalha com o Google Forms, manda em cima das aulas do Centimília, em cima das habilidades de lá também. Então eles assistem a aula, nós assistimos, passamos as orientações e fazemos um formulário. Esse formulário é enviado para o aluno, cada matéria manda cada 15 dias. Esse aluno tem que responder o formulário e enviar para nós. Só que a participação não estava tão alta. O que foi feito? Aí eu sugeri fazer uma gincana virtual para a gestão e a gestão aceitou. Aí o que aconteceria? Ele conseguiu algumas prendas, algumas coisas com a comunidade, até com algumas empresas parceiras, e começou a fazer kits. E como a gente começou a premiar? Primeiro, individualmente. Então, aquele aluno que realizou todas as atividades, todos os formulários foram entregues a todos os professores, aqueles que mais entregaram iam participar de um sorteio, né, por sala, por série, né, por ano, né, série ano. E o aluno de cada sala que tivesse um destaque maior, que tirasse maior nota durante o mês, também ganharia. Então, um era por sorteio, o outro por merecimento, né? E o outro é um prêmio coletivo que a sala vai receber quando voltar às aulas presenciais. A gente está estudando alguma forma, um cinema, a gente ainda está pensando como que a gente vai poder. Um dia de pipoca, alguma coisa assim, a gente ainda não percebeu. Mas a sala, se tiver mais participação durante os meses, vai pontuando. Então essa sala ganhou um ponto esse mês, a outra sala que ganhou um outro ponto, aí no final vai se somando. Então a sala que conseguir entregar mais formulários até o final da pandemia, ou até quando acabar todo esse negócio de formulário, também vai ganhar. Então essa ideia de que um aluno estimule o outro. Outra forma, eu participei de algumas formações e aprendi como criar esses games. Eu criei game em 3 plataformas diferentes. Eu uso o Google Forms, uso o Quizzes, que é de perguntas e respostas, e uso também usei agora o Geniali, que a gente aprendeu na última formação da EFAP,
que eles falaram sobre gamificação também, e mostrou e colocou esse Genial. Eu acessei lá, achei o escape room, fiz um escape room. Eu vou deixar tudo as dicas, os joguinhos aí para vocês, se vocês quiserem usar depois, pode usar também. Eu uso para como? Eu uso para reforço de conteúdo. Então, por exemplo, está chegando próximo da avaliação. Eu fiz um game sobre às vezes 12 games sobre o tema, envio para os alunos, eles estudam através do game e eles acabam aprendendo. Algumas questões até coloco bem similar ao que vai cair na prova. Outra forma que eu usei de game foi na devolutiva das atividades. Então a gente aplica a atividade, responde o formulário, devolve, e aí eu envio uma devolutiva. Na devolutiva, como o game dá a resposta, os games que eu criei, então a pessoa clica, errou, mas aparece a resposta certa do lado. E se ele quiser jogar novamente, ele pode jogar, mas ele já vai gravar que a resposta que ele fez era outra. O game que eu vou ensinar vocês a fazer pelo Google Forms, ele não tem como errar. Vocês vão ver que ele vai, errou, ele volta para a questão. Errar, errou, ele volta para a questão. E aí até acertar. Aí ele vai gravar com ele vai ter que ler várias vezes. Essa a gente vai falar, voltamos para a leitura. Então, ele leu, releu, até que ele achou a resposta certa. Porque ele vai direcionar para a resposta certa. Tá bom? E é dessa forma que eu estou usando os games. E olha, está tendo retorno, hein? Tem muitos alunos, nossa professor, eu fiz uma avaliação, mandei para a aluna me respondeu a avaliação, terminei. Aí eu já estava com o game pronto, mandei para ela. Aí ela respondeu o game e falou, nossa professor, eu tirei 8 na prova. Nossa, como você sabe, eu errei 2 questões no game, agora eu já não erro mais. Então, quer dizer, você vê que ela prestou atenção, né? Ela percebeu até onde ela tem errado e teve que ler, certo? Aqui alguns links, né, sites e plataformas. Tenho esse link do canal Futuro aqui, o primeiro, ele é só para aplicativo. Eu cheguei até a fazer um game nele, só que eu não enviei porque o aluno teria que baixar. É muito intuitivo, muito legal, porque tem umas imagens que você vai passando por fases e até chegar no final. Só que o aluno ia ter que baixar o aplicativo, ia ter que ter internet com certeza, né? Não que os outros não tenham que ter, mas ele teria que ter espaço de memória até no celular para poder fazer isso. Então, isso eu deixei aí para quem tiver algum interesse em ver. O Quizzes, que é um game no formato quiz simples, pergunta e resposta com tempo. E aquele game que eu fiz no próximo slide vai ter alguns games lá, se vocês quiserem usar com seus alunos, pode usar. E tenho também no meu YouTube, depois eu deixo com a Érica, o canal meu do YouTube, que eu tenho uma explicação de como usar o Quizzes também. Tem um tutorial completo, tá? O link do Genial, se você entra lá, também tem alguns games já prontos. Você pode usar o game ou pode criar um. Tanto no Quizzes como no Genial tem games prontos. Você digita lá o seu tema, às vezes aparece. Você dá uma olhada, interessa para mim. Você pode pegar o link e mandar para o aluno. O aluno responde aquele game lá, ele participa. Só que nessas duas formas aqui, nós não temos o controle de quem fez. Já através do formulário que está abaixo, o aluno tem que pôr o nome, né? Ele coloca o nome dele, a série e envia. Na hora que ele envia, a gente sabe quem fez, quem não fez. Então eu uso muito o formulário por causa disso, né? Já o formulário a gente tem que criar. No Quizzes e no Genial tem já alguns prontos, ou tem até alguns intuitivos, que você pega um modelinho, só remodela da forma que você quer e envia. Só que, como eu disse, não dá para a gente ter um controle muito maior de quem realizou ou não. A não ser, a gente sabe quantos fizeram, mas quem fez não tem como saber, porque eles não cobram um e-mail, nada. Tá? É um link. E esses dois também, não precisa ter aplicativo baixado, nada. Você mandou no WhatsApp dele, ou mandou via alguma outra ferramenta, alguma rede social, ele vai conseguir acessar, entra direto no jogo, ele joga, acabou, não precisa baixar nada, tá? Como no formulário também. Aqui embaixo já tem dois, que eu vou passar para o outro. Aqui tem 2 jogos, né, o Quizzes que eu fiz do judô,
e o Geniali, que eu fiz um game sobre educação física, né? Depois tem o de lutas, que eu já fiz um formulário, aí os outros são todos de Google Formulário. Então tem um de lutas que eu fiz no formulário, outro do hip hop de formulário. Esses 4 primeiros da listagem aí, fui eu que fiz, que eu estou encaminhando. Se vocês quiserem usar com seus alunos, usem, né? Professores de educação física, eu gostei desse, eu vou usar. Pode pegar esse link aí mesmo e mandar. Se você quiser criar o jogo, melhor, mas se quiser mandar esse próprio link que está pronto, já vai adiantando para o aluno já ir vendo como que é. Aí também eu descobri mais esses 2 games que é de história, estão relacionados a assuntos do conteúdo de história, né? Para vocês verem que dá para criar em qualquer área. E também eu achei esses 2 que é um game de adição, de matemática, e um game de subtração. Mas eu coloquei o i junto lá. Depois eu corrijo antes de enviar para a Érica. E um game de subtração que é da área de exatas da matemática, tá? Então aqui está os links, quem quiser usar pode usar. Por final, agora, orientações sobre a criação de game. Eu vou fazer agora, eu vou finalizar aqui, e aí eu já vou dar umas dicas. O que a gente vai usar para criar o game? Primeiro, a gente usa o Google Chrome, porque a gente vai ter que acessar o nosso e-mail, ou funcional, um Gmail que eu tenha. Eu aconselho que seja o e-mail funcional, por alguns motivos. O principal deles é que, não sei se vocês sabem, o nosso e-mail funcional, quando a gente abre o Drive, ele é sem limite de carregamento. Você pode ter vários documentos lá e não acaba nunca a memória. Se eu usar um Gmail, normalmente o Gmail me disponibiliza 15 GB, se não me engano. Acho que é 15 GB. E chegou nos 15 GB, ou você compra ou você vai ter que criar um outro e-mail no Gmail. Ou você compra mais memória, ou já o e-mail funcional do Estado, que o Estado fornece para nós não temos limite. Então eu sempre crio em cima, acesso, eu comecei a acessar esse ano, tudo eu estou passando no meu e-mail funcional, porque esse não carrega de memória, tá? E também o segundo aspecto, que todos os games criados no Google Forms, eles ficam salvos no seu Drive, né? No Drive que fica do e-mail funcional. E é importante você fazer pelo formulário, porque eu acho que tem mais controle sobre quais alunos estão fazendo. Eu uso os outros mais para a diversão deles. E eles gostam muito das outras plataformas. Mas esse que eu vou ensinar vocês, a gente tem um controle maior. Porque eles também já estão acostumados mais, pelo menos na minha escola, a gente trabalha muito o formulário, e eles já estão mais acostumados a realizar esse tipo de situação, né? Então fica mais fácil. Agora, eu estou finalizando esse. Agradeço muito até agora a participação de vocês. E eu vou agora partir para o próximo, que vai ser de criação de jogos, tá? Até mais aí. Olá, professores. Agora vamos para a nossa segunda etapa, que é a criação do jogo através do Google Formulário. Primeiramente a gente vai acessar o Google, a página do Google, né? Pode ser pelo Google Chrome, como eu coloquei lá no outro vídeo, mas pode ser por qualquer um. Mas a gente tem que estar logado nessa página do Google aqui, que é onde eu consigo colocar meu Gmail e acessar os aplicativos do Google. É a página do Google, tá? Então, como que eu vou acessar primeiro o meu e-mail institucional de preferência, né? No meu caso aqui, ó, eu estou logado com o meu e-mail particular, mas já está cadastrado aqui o meu e-mail institucional, que é aquele @prof. Temos @prof e o @professor. Nós vamos entrar com o @prof, que é o vinculado à plataforma Google, tá? E a gente vai conseguir acessar todas as ferramentas que são oferecidas pelo Google. Se você não tem cadastrado aqui, é só ir lá no final aqui, ó, eu desci, eu rolei até aqui embaixo, adicionar outra conta. Você adiciona, coloca lá o seu e-mail, a senha e acessa a sua conta, tá?
eu já vou clicar aqui, que já está cadastrado. Agora, como que eu vou achar o Google Formulários? Nesses 9 pontinhos aqui, se eu clicar nele, aparece todos os aplicativos Google. Abri aqui, cliquei, ó, e aqui esse ícone roxo. É sempre roxo, pode estar escrito formulário ou pode estar escrito Forms, mas é por ele que eu vou acessar, tá? Eu clico em cima, vai abrir aqui a página dos formulários. Aqui em cima tem algumas sugestões em branco ainda, né? Do que você pode fazer. E embaixo aqui todos que você já fez, ficam salvos aqui. Então se você quiser procurar quando você terminar de fazer, por aqui que você procura. Aqui estão todos os meus formulários que eu já fiz. Ficam salvos aqui, tá? Simples e fácil. E também fica salvo no seu Drive. Ele cria automaticamente uma pasta no Drive. E aí você vai no seu Drive, você pode criar uma pasta no Drive específico para jogos. Então você coloca games e coloca tudo lá, não tem problema nenhum, tá? E aí eu vou criar um novo, tá? Então eu vou aqui no em branco, clico, vou começar do zero, né? E aí eu vou começar pelo título aqui, porque o título é o que vai ficar salvo para mim, o documento. Se eu vou colocar aqui, ele provavelmente já vai aparecer aqui, quer ver? Ó? Eu coloco aqui. Então o título do meu formulário será jogo. Eu vou falar, como eu planejei um assunto, eu vou falar sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, sobre os personagens do sítio, né? Então meu jogo do sítio do Pica-Pau Amarelo, certo? Sítio do jogo do Pica-Pau Amarelo. Então ele vai ficar salvo assim. E eu já coloco aqui também, ó, já foi para lá, ó, já automaticamente veio para cá, tá? Então já está salvo esse formulário como jogo do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Se eu entrar lá, já está salvo esse formulário. Agora vamos para as configurações iniciais, né? Feito isso, eu tenho como configurar meu tema, né? Então o tema é o ambiente. Lembra que eu falei do ambiente que a gente vai criar para o jogo? Então, aqui ele me dá opções de alguns temas já pré-definidos aqui, ó. Então aqui, se eu clicando aqui nessa guache aqui, parece de guache, né? Eu vou aqui, ó, clico aqui, vou escolher imagem, né? Ele dá uma sugestão de imagem de acordo com alguns temas que tem aqui, ó, trabalho escola, ilustração. Você pode escolher um desses temas aqui e colocar lá, né? Eu posso pegar e colocar esse de ovo de Páscoa aqui, inserido, tá vendo? E vai aparecer aqui em cima, ó lá, né? Mas no meu caso, como eu já me planejei, lembra quando eu falei de fazer um roteiro e se planejar? Eu já baixei do Google algumas imagens referentes ao sítio do Pica-Pau Amarelo, para eu configurar e deixar o aluno bem inteirado do assunto. Então aqui, ó, são os temas que eles sugerem, e aqui eu vou fazer um upload de uma imagem que eu já busquei no Google, que é do sítio do Pica-Pau. Vocês viram aqui que já tem vários, eu já me planejei e já montei, né? Então eu vou usar essa aqui, ó, que é a capa, o início do sítio do Pica-Pau Amarelo. O que está escrito lá está mais ou menos centralizado. Eu vou colocar aqui, concluído, e vai aparecer lá a imagem lá em cima, sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? Eu baixei a imagem e coloquei ali. Aqui eu posso direcionar a cor que eu quero de subtema, né? Então eu vou colocar o verdinho. E aqui eu posso escurecer ou diminuir a cor. Eu vou escurecer um pouquinho lá o ambiente. Então aqui eu já configurei como que vai ser mais ou menos o ambiente do meu formulário, tá? Eu posso configurar a letra também. Então até aqui, ó, aqui a letra é básica. Eu costumo colocar sempre quando eu vou fazer um game no divertido. Olha lá, mudou aqui a configuração, dá uma aparência mais clean, mais divertida, né? Esse ícone aqui, quando eu finalizar o meu formulário, quando eu quiser ver como está ficando, eu clico nele, ele vai abrir uma janela à parte e vai mostrar como que o aluno vai visualizar na hora de responder, ou quando a pessoa que vai fazer o game vai responder. Eu vou clicar aqui e já vai aparecer do lado, ó. Apareceu. É assim que está aparecendo, para quem receber o link, vai aparecer assim o game, tá?
Continuando na edição, passou aqui a configurações. Configurações, o que eu vou configurar? Quando eu clico lá, eu entrei pelo meu e-mail institucional. Então, automaticamente, ó, ele quer restringir só para quem tem o e-mail Seduc. No meu caso aqui, eu não vou querer só para quem tem o e-mail Seduc, porque tem aluno que nem tem condição de achar, às vezes não acha. Então, eu vou deixar aberto para quem quiser fazer. Só que eu normalmente, mas eu faço de restringir e limitar uma resposta só. Então eu estou lá no meu aparelho, eu respondi uma vez, por aquele aparelho eu não consigo responder mais. Mas se você quiser deixar ele à vontade, como é um game, não tem nada de específico. Agora, se for uma atividade que você esteja fazendo, é melhor limitar, tá? Editar após envio, não há necessidade, gráficos, nada, coletar e-mail também não precisa. Apresentação, mostrar link de resposta. Eu gosto de esse mostrar link, não vai aparecer nada para ele. Mostrar barra de progresso é legal porque ele consegue visualizar. Depois eu vou mostrar onde que ele visualiza a barra de progresso. E aqui é a mensagem que aparece quando ele finaliza o formulário. Então eu vou colocar aqui já, ó. Se eu não colocar nada, vai aparecer o que está escrito aqui. Sua resposta já foi registrada. Mas eu vou colocar aqui, ó. Parabéns pela participação. Fechou? Aqui já está. Agora, quando ele finalizar, vai aparecer isso. E os testes. Eu vou criar um teste? Não, esse sistema de game que eu vou criar, ele vai e volta, ele não vai pontuar. Ele vai sempre ser direcionado para a resposta certa. Então não há necessidade de salvar em teste. Se você for fazer um formulário normal com pontuação, aí você vai criar teste, tá bom? Então vou salvar aqui. Salvei. Então o último, tem mais dois ícones aqui para a gente estar falando. O enviar. Enviar é para você pegar o link desse formulário para poder enviar para alguém, né? Eu posso estar enviando por e-mail, né? Eu posso estar enviando por um link, que é o que normalmente a gente usa. Quando eu clico no link aqui, ó, ele aparece um link bem grande aqui, né? Eu não, aqui está escrito coletar endereço de e-mail, eu não quero, já coloquei na configuração que não queria para não impedir muita gente de responder. Aí eu venho aqui e coloco o URL curto. Então ó, ele reduziu aquele grande link lá para um link menorzinho. Aí aqui é só eu vir aqui copiar esse link e enviar. Ó, aqui até o meu WhatsApp está aberto, eu iria no WhatsApp lá, clicaria para um grupo que eu quero enviar, ou para uma pessoa que eu quero enviar, ou então eu posso ir no Instagram, colocar no Instagram, posso colocar no Facebook esse link, posso fazer o que eu quiser com esse link aqui, tá? Até tem uns direcionamentos aqui de Facebook, de Twitter, que você pode clicar e enviar direto para o seu Facebook também, se quiser, ele aparece com a imagem, tá? Então, aqui é como você vai enviar. Nesse últimos 3 bolinhas aqui, ele dá mais algumas opções. Você fazer uma cópia do seu formulário, excluir, gerar mais um link aqui, imprimir, tá vendo? E aqui tem alguma. O legal aqui que é uma quando você erra, normalmente a gente erra no formulário. Aconteceu muito comigo no começo, eu errava, não sabia como recuperar o que eu tinha errado, eu refazia. Aí descobri que aqui tem um desfazer, ó. Então você errou, você vem aqui no desfazer e ele volta, tá? Eu apaguei sem querer alguma coisa aqui, você vai aqui desfazer e ele volta ao que estava antes, tá? Então essa é a parte técnica do formulário, que eu quis dar uma orientada. Agora eu tenho que começar o jogo. Então, para eu começar o game, eu não vou fazer o game completo, eu vou mostrar como é a parte técnica e o que você tem que fazer para criar um game inteiro. Então eu vou criar 2 questões aqui para vocês verem como funciona a mecânica da criação, tá? A gente usa sessões, então a gente direciona, a gente faz as perguntas, coloca as respostas e direciona as respostas para sessões, e essas sessões são direcionadas para acerto e erro, tá?
E aí eu vou estar colocando aqui. Primeira coisa, para eu inserir um aluno, alguém num jogo, eu tenho que colocar ele dentro do jogo. Então eu tenho que criar um desafio. Então, do sítio do Pica-Pau Amarelo, eu criei o seguinte desafio, né? Eu fiquei imaginando, eu lembrei da Cuca, né? E eu coloquei aqui a historinha. A Cuca, então vamos lá. A Cuca apitou a Emília. Precisamos de sua ajuda para salvá-la. Para isso, para isso, você deve vencer os desafios e mostrar todo seu conhecimento sobre os personagens. Então eu criei um pequeno desafio aqui. Lógico que você vai ter mais tempo, você pode criar um desafio maior. Salvar. Não sei se tem assim. Não. Deixa assim. Então eu criei um pequeno desafio aqui, tá? E aqui, primeiramente a gente tem que pedir o nome dele. Então, aí que eu falo dos outros games, esse game eu tenho como saber se ele respondeu ou não. Então vou criar uma pergunta, né, de resposta curta e vou colocar: comece o jogo colocando seu nome abaixo. Então, tá aí. Então, a primeira sessão a gente criou, que é a sessão do desafio. A gente vai colocar aqui como obrigatória. Sempre não esquece disso. Tem que ser obrigatória, porque senão ele vai passar sem colocar o nome dele. E a gente não quer que isso aconteça. Então, sempre que eu criei a primeira sessão aqui, a sessão inicial do jogo, ele vai colocar o nome dele e tem as orientações iniciais. Aí, se eu vou criar uma outra sessão, eu estou nesse link, eu vou aqui nesses nesse igual aqui, nessas duas tracinhos aqui, clico aqui, criou uma segunda sessão. A segunda sessão, nós vamos agora direcionar eles. Eu vou colocar primeiro desafio aqui, desafio 1, né? Desafio 1. E abaixo eu vou colocar uma imagem para mostrar que ele entrou no desafio, tá? Então, para colocar a imagem, só voltando aqui, eu estou aqui nós temos alguns ícones. Então aqui é inserir, importar pergunta de um. Se eu quero colocar só um texto abaixo, eu clico aqui. Uma imagem abaixo eu coloco aqui. Esse maisinho aqui é para criar uma outra pergunta. Aqui é para adicionar um vídeo do YouTube. E aqui é para criar outra sessão. Nesse caso eu vou colocar uma imagem para inserir o aluno dentro do jogo. Clico aqui. Eu posso aqui em pesquisas Google e procurar aqui na caixinha de procura, buscar alguma imagem, né? Então, se eu clicar aqui sítio, eu coloquei sítio só, vai aparecer algumas coisas aqui de sítio, né? Se eu colocar sítio do Pica-Pau, vai aparecer mais imagens aqui. Eu posso usar essas imagens ou usar uma imagem que eu já baixei, já configurei do Google, já me programei para isso. Eu vou aqui em fazer upload,
procurar a imagem. E eu vou usar essa imagem aqui que eu já fiz, ó, no desafio 1. Abrir. Eu já criei, eu já montei, né? Para desafio 1. Tá aqui, ó, né? Lembra que eu falei que dá para visualizar? Vamos ver como que é esse esquema de sessão, ó. Sessão. Eu vou aqui no visualizar a resposta. Então tá aqui. A primeira aqui, ó, tá vendo esse asterisco aqui? É porque é obrigatória a resposta. Eu não consigo ir para a próxima sem colocar o nome aqui, né? Então vem aqui, coloco o Denis. A barra de progresso é aqui que aparece. Então eu fiz duas sessões. Aparece, ó, primeira de duas. Tá aqui. Aí eu vou clicar na próxima, vai me aparecer a imagem, ó. Desafio 1. Vamos salvar a Emília. É essa imagem que eu coloquei lá, né? E aí aqui, como eu não coloquei nada, ó, ele vai já, não tem mais nenhuma sessão, ele vai pedir para enviar, tá? No caso, não vamos enviar agora, né? Então vou mostrar como que é. Bom, criado a chamada do desafio, eu vou criar a outra sessão, sessão 3, e agora eu vou criar a primeira pergunta, né? E lembra que eu falei um pouquinho também daquele desafio de colocar níveis? Então a primeira pergunta é, primeiro desafio, né? Vamos colocar desafio de novo. E agora eu vou colocar a pergunta abaixo. Pergunta: Como é? Qual é? Qual é o nome da avó de Narizinho e Pedrinho? Então aí aqui, ó, Narizinho e Pedrinho, né? Eu já vou, para não esquecer aqui. Aqui agora, para você fazer o game, tem que ser sempre múltipla escolha. Esse estilo de game que eu estou fazendo. Vocês já vão ver por quê. Aí eu vou colocar 3 opções aqui. Primeira opção é tia nas tia Nastácia tio Barnabé ou Dona Benta, certo? Então a gente vai colocar aqui como obrigatório, tá? E tá criado. Se eu quisesse colocar uma imagem de cada uma aqui, ó, eu poderia aqui ir lá pesquisar a imagem. Vamos lá, quer ver? Só para vocês terem uma ideia. Tia Nastácia, sítio do Pica-Pau Amarelo. Ó, apareceu algumas imagens aqui, mas não é nenhuma do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Se eu fosse pegar aqui, não ia achar. Você vê que pesquisando por aqui é mais complicado, né? Deixa eu ver aqui, só tia Nastácia. Vamos ver se aparece alguma coisa do sítio. Não aparece, tá vendo? Por isso que às vezes eu prefiro baixar a imagem e depois colocar aqui. Bom, feita a primeira questão, eu vou agora criar uma seção para cada resposta, né? Então eu crio primeiro as sessões de erro e depois a última sessão é de acerto. Nós sabemos que a resposta correta é da Dona Benta, né? Então, eu vou criar a primeira sessão aqui. A primeira sessão é que a pessoa errou, né? Então, vou colocar aqui errou, né?
tente novamente, por exemplo, pode ser. Vou colocar errou. Embaixo aqui eu vou dar uma justificativa, né? Eu vou fazer essa resposta direcionada à tia Anastácia. Tia Anastácia é a cozinheira do sítio. E não a avó. E embaixo eu vou colocar uma imagem que eu também já salvei da tia Anastácia para ir adiantando, olha lá, junto com a Emília aqui, né? Nessa seção. Aí, tá a Emília aqui, aí, errou. Certo, agora eu vou criar uma outra seção que é do tio Barnabé. Aqui agora eu vou colocar tente novamente. E aqui eu vou colocar uma devolutiva para ele. Eu vou colocar aqui que ele é o contador de história, não a avó. Ele é um contador de causos da mata e não a avó, certo? E eu também já salvei uma imagem. Vou lá pegar aqui, procurar, tá aqui o tio Barnabé, colocar a imagem dele, tá aí. Ele sabia de todos os causos da mata, é isso aí. E agora uma seção, vou criar uma outra seção agora da Dona Benta, que é assertiva. Eu posso colocar acertou, né? E aqui como está certa, parabéns só embaixo, né? Bens. E vamos colocar a imagem. Eu estou selecionando imagem, poderia ser um GIF, um vídeo, qualquer coisa, tá? Eu vou aqui procurar uma que eu também já fiz, né? E eu vou colocar agora aqui essa imagem aqui, que é da Narizinha e Emília juntos, né? Aqui. Tá aqui, ó, agora sim, certo? Uma outra, para essa pergunta aqui, vamos voltar nela. Eu também busquei uma imagem, agora que eu lembrei aqui. Eu posso colocar. Lembrei dessa imagem aqui. As imagens atraem muito a percepção. Então aqui está Narizinho e Pedrinho. Quem era a avó dos dois, né? Aqui eu posso centralizar a imagem, colocar o centro, tá? Certo, certo. Eu criei as seções. Só que agora eu tenho que direcionar as respostas, né? Simplesmente assim eu não vou conseguir concluir o meu game. Então o que eu tenho que fazer para direcionar a resposta? Primeiro, tá vendo essas três pontinhos aqui? Eu vou clicar nele, nos três pontinhos, e aí aqui, ó, ir para a seção com base na resposta. Eu vou direcionar as respostas para cada seção, tá? Então eu clico aqui. Então da tia Anastácia, eu não criei uma seção para a tia Anastácia, eu vou clicar aqui. Qual a seção? A seção errou aqui, a seção 4 da tia Anastácia. Então eu já clico aqui, ó. Quem selecionar a tia Anastácia vai ser direcionada para a seção errou, tia Anastácia. O tio Barnabé, eu coloquei aqui tente novamente, ó. Eu vou direcionar quem responder aqui para ir lá. E a Dona Benta acerta, eu clico aqui, acertou, e ela vai ser direcionada para acertou. Tá? Finalizou isso aqui, essa primeira questão? Ainda não. Por quê? Se eu vou mostrar para vocês como que ficou, só para vocês entenderem. Se eu clicar aqui, colocar só D, avançar, próxima. Vocês viram aqui que agora já tem 6 sessões, a barra de progresso aparece 6 aqui. Próximo, desafio 1, próximo. Vamos lá, ó. Se eu clicar errado,
eu vou clicar na tia Anastácia errada aqui. Ó. Próximo. Aí, tá bem direcionado aqui. Só que agora a minha ideia é que eu voltasse para a pergunta. Não vai voltar porque eu não direcionei. Ó. Próximo. Olha, foi já para o tio Barnabé. E a próxima vai para a resposta agora sim. Que não é o que eu quero, né? Então eu vou voltar lá. E agora o que eu vou fazer? As sessões erradas eu vou redirecionar para a pergunta. Como eu faço isso? Aqui, ó. Embaixo da sessão errada aqui, ó, da primeira, tem uma sessão, aqui no final da sessão, ó, após a sessão 4, continuar para a próxima sessão? Não, não quero que continue, eu quero que volte para o desafio 3 aqui, ó. Aí eu vou para outra aqui do tio Barnabé, ó. Após a sessão do tio Barnabé, eu quero que continue? Não, eu quero que volte para o desafio 1. Certo? Então aqui agora, vamos ver como ficou. Fiquem vendo aqui. Ó. Colocar D de novo, próximo. Olha lá. Vamos salvar o desafio 1. Aqui, ó. Se eu clicar tia Anastácia, próximo. Apareceu aqui, ó. Errou, tia Anastácia é a cozinheira do sítio, não a avó. Eu vou próximo aqui, ó. Voltou para a pergunta. Entendeu? Mesma coisa com o tio Barnabé aqui. É bom vocês testarem sempre antes para ver se está alguma coisa certa faltando aí, ó. Aqui, ó. Ele é um contador de causos da mata e não a avó. Ih, eu coloquei acento errado lá. Sabia de todos os causos da mata. Próximo vai voltar para a questão. Automaticamente, o aluno teve que ler 3 vezes ou ver 3 vezes a mesma imagem e tal, se ele errou, para saber que é a dona Benta, que é a avó. E ele vai acertar de alguma forma, né? Isso vai ajudar ele a assimilar o conteúdo. Olha lá, agora sim, a dona Benta. E aqui no caso, como eu não criei mais sessão, eu ia mandar enviar, tá? Mas essa forma aqui eu direcionei as 3 respostas. Eu vou agora fazer mais uma questão só. Claro que um game você pode fazer 10 desafios, né? Vou fazer mais um desafio, né? Então estou aqui, ó, no último. Criar mais uma sessão. E aí é o desafio 2. Desafio 2. Eu não fiz uma imagem para o desafio 2, mas vou colocar a mesma imagem do desafio 1. Considerem que seja desafio 2, tá? Vamos lá, cadê aqui desafio 2? Depois é só alterar o número do 1 para o 2 lá. Vai dar certo, tá? É só para vocês entenderem. Então já criei aqui, agora eu vou criar a sessão para a pergunta. Desafio 2 e vou criar a pergunta abaixo aqui. A próxima pergunta é um pouco mais difícil, lembra que eu falei? Que a gente tem que... Qual personagem tem a forma de um porco, né? Eu vou lá aqui, resposta 1. Eu já vou colocar aqui o certo. Marques de Rabicó, é o certo, né? Vamos para a próxima. Visconde de Sabugosa ou Cuca, né? Então tá aqui os 3 personagens. Lembrando que eu posso, se eu colocar uma imagem de algum aqui, já vai estar respondendo a pergunta, né? Mas eu vou me adiantar um pouquinho. Aqui eu criei, agora eu vou criar uma sessão para cada um, né? Clico aqui, só que dessa vez eu vou criar uma sessão só para o erro, que eu vou direcionar as 2 erradas para aquela mesma sessão, e uma sessão para o acerto. Então eu vou criar só 2 sessões a mais aqui. Então a primeira sessão é de erro. Errou. Só vou colocar errou aqui. Lógico que vai da criatividade de cada um. Vocês vão pensando aí em que forma que vocês podem fazer. E eu vou colocar agora um GIF, tá? Esse GIF do errou aqui, tá? Esse é um GIF. Então eu quero mostrar para vocês que dá para pôr GIF, dá para pôr vídeo, dá para pôr meme, dá para pôr o que você, olha lá.
Olha lá, ela vai estar alinhada ao centro, aí, tá. E eu vou criar a seção da certa já, abaixo. Parabéns. E vou colocar a imagem, e é um GIF também, dos Minions aqui, quer ver? Comemorando que a pessoa acertou. Sempre quiser alinhar ao centro aqui, 3 bolinhas, pronto. Vou direcionar aqui, ó. Primeiro vamos direcionar aqui. Clica aqui, 3 bolinhas aqui. Ah, lembrando, obrigatório, coloca como obrigatório, senão ele passa sem responder. Ir para a seção com base na resposta. A do Visconde Abroda errou, então a gente vai na seção 9, errou. A da Cuca também errou, seção 9 errou. E no Marquês de Rabicó, que é o certo, você vai colocar parabéns. Tá? Vem aqui embaixo da seção aqui, 9, e volto para o desafio 2. Essa seção 10 aqui, não, porque como ele acertou, ele vai ser direcionado a essa e vai seguir em frente o jogo. Tá? É isso que eu queria explicar. Então, você colocou acertou, direciona para certa, então sempre deixa a certa por último. As outras você deixa para cima. E aí a última você não precisa voltar, né? Então, nessa seção aqui, você vai continuar em frente, tá? Eu vou criar uma seção agora para finalizar, né? E aí eu vou colocar aqui parabéns, conseguiu salvar a Emília. E aí eu coloquei acho que eu peguei um GIF, deixa eu ver, acho que foi isso mesmo, eu peguei um GIF da Emília, cadê, dançando, achei aí no... É só, quando você quer procurar um GIF, você coloca o que você busca e escreve GIF do lado, que às vezes aparece na internet. Olha lá, coloquei um GIF dela dançando aqui, vou alinhar ao centro. Aí você poderia colocar um troféu, aí vai da criação de vocês. Aqui eu estou finalizando o game, tá? Eu vou mostrar agora para vocês como ficou. Vamos ver como ficou agora aqui, né? Eu já direcionei tudo, vamos visualizar. Então aqui eu tenho que colocar o meu nome, então vou colocar a letra D aqui, só para continuar. Vocês viram que aqui embaixo já tem 11 sessões, então a barra ele sabe que tem 11 para passar, né? Então aqui é a primeira, ó, desafio 1, próxima. Qual é o nome da avó do Pedrinho? Aí eu vou errar uma vez só para vocês verem. Tio Barnabé, aí vai para direcionar aqui. Próxima vai voltar para a pergunta de novo, ó. Eu vou acertar agora, né? Dona Benta, próximo. Aí acertou. Vejam agora, ó, próximo, vai para a próxima pergunta, desafio 2. Ó. É só alterar aqui e vamos que vamos. Chegou aqui, jogo do sítio do Pica-Pau Amarelo. Desafio 2. Qual o personagem? Ah, eu vou digitar errado. Cuca. Próximo. Olha lá, é um GIF agora. Errou. Aí vai da criação de imaginação de vocês. Ó, Visconde Sabugosa, vai para a mesma seção, ó lá. Ó. Ou então, Marquês de Rabicó, aí vai aparecer os meninos dançando, parabéns, parabéns. E aí a última, ó, parabéns, conseguiu salvar a Emília. E a Emília dançando aqui, ó, comemorando. Certo? Eu vou enviar, enviei. Apareceu aqui, ó, parabéns pela participação. E eu, se eu quiser mandar outra resposta, como eu deixei, não limitei para uma resposta só, então ele pode enviar até outro se quiser. Como que eu sei quem respondeu aqui, ó? Eu volto lá, aqui, então aqui é onde eu respondi, aqui é onde eu estou editando, né? Se vocês repararem aqui, está escrito perguntas e do lado resposta, e aqui já apareceu o número 1. Então essa, como eu enviei, já apareceu lá a resposta, ó. Aí aparece aqui a resposta, no caso aqui o que ele respondeu, e se eu for no individual aqui eu consigo ver quem respondeu. Eu coloquei só a letra D. Aí vai aparecer o nome dele incompleto,
E aqui é um de um. Se tiver 2, aí você vai para o 2 e vai vendo todos que responderam. No resumo aqui, ó, apareceu o D aqui, ó. Vai aparecer todos que já responderam esse jogo aqui, participou do jogo. Tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado em alguma forma. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu vou deixar, eu tenho já não é que eu tenho um canal no YouTube, mas a gente acabou tendo que fazer para poder divulgar alguns conteúdos para os colegas professores. E aí eu vou deixar o link, porque tem alguns tutoriais lá que ajudam vocês a criarem outros jogos, né? E se for interesse, vocês entram, se inscreve lá e vê os outros tutoriais. E se alguém tiver dúvida, eu vou deixar com a Érica o meu contato. E se alguém quiser entrar em contato particular comigo, sem problema. Estou com dúvida, professor. O que eu posso ajudar? O que eu posso fazer aqui? Sem problema nenhum, eu estou disposto a ajudar. Tá ok? Um abraço. Até mais, pessoal.